Se você demora mais de 30 segundos para responder uma questão de interpretação de texto, você provavelmente está respondendo errado. Meu nome é Jamerson, seja bem-vindo à comunidade Adequa Concursos. Essa é uma aula sobre interpretação de texto. Os 5 minutos que você leva para responder uma questão de interpretação de texto podem tirar a vaga do concurso que você tanto sonhou. Nessa aula eu vou te mostrar um método simples em 3 passos para você identificar a alternativa correta em questões de interpretação de uma maneira muito mais rápida. Esse método não é um truque de prova, ele segue exatamente a lógica que as bancas usam para construir esse tipo de questão. 98% dos candidatos cometem esse erro na hora da prova quando se deparam com textos longos para resolver questões simples de interpretação textual. E o curioso é que esses erros parecem lógicos, mas atrapalham muito na hora da prova. Erro 1. Ler o texto inteiro. Interpretação de texto? Mamata. Em uma sociedade líquida na qual as relações humanas... Sociedade líquida? Como assim? Líquida? A sociedade virou água agora, foi? O indivíduo contemporâneo vive uma constante tensão existencial, embora seja discutível se essa tensão é propriamente do indivíduo, do contemporâneo ou da própria ideia da existência, que, sendo tensionada, tensiona também quem a percebe ou quem mais percebe. Assim, o indivíduo que talvez não seja tão indivíduo quanto supõe, encontra-se vivendo ou sendo dividido por uma sucessão de tensões que não se sabe exatamente se Isso aqui é filosofia, sociologia, psicologia, autoajuda. Que danada é isso aqui? Enquanto ele tenta entender o texto inteiro, duas coisas acontecem. Ele começa a interpretar tudo e ao mesmo tempo não entende nada. Ele começa a inventar coisas sem sentido e pensar em outras coisas no meio do texto que podem influenciar na sua interpretação. E quando termina de ler o texto inteiro, já esqueceu de tudo que foi lido. Erro 2. Grifar o texto todo. Esse erro é muito comum, o candidato começa a grifar o texto todo como se estivesse realizando ali um trabalho acadêmico. E ele pensa qual a visão de mundo do autor, qual é a corrente filosófica que ele segue, qual o contexto histórico, só que a prova não está pedindo isso. E ele começa a grifar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Quando termina, se depara com o texto todo bagunçado e o tempo foi embora somente naquela leitura. E o que era para ser uma questão simples, acaba se tornando um pesadelo na hora da prova. É bruto, estudante, não precisa permanecer no erro. Fica comigo até o final do vídeo que vou te passar 2 dicas de ouro que vão te fazer acertar todas as questões de interpretação de texto. Agora vamos direto ao método. Método ITAC. Ideia, trecho e alternativa coesa. Mas antes de continuar, deixa um like no vídeo, comenta aqui embaixo se esse tipo de conteúdo te ajuda e se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse que vão agregar na tua preparação. É uma troca, eu te ajudo na tua jornada e você ajuda a fortalecer a nossa comunidade. O método ITAC é dividido em 3 passos simples. Primeiro passo, encontrar a ideia do enunciado. Ao invés de você cometer o erro de ler o texto todo antes de ler o enunciado, comece sempre pela pergunta. Veja exatamente o que a banca quer. Ela pode estar pedindo ideia principal do texto, sentido da palavra, inferência, referência do pronome. Quando você lê a pergunta primeiro, seu cérebro já sabe exatamente o que precisa procurar. Então o enunciado sempre vai mostrar o que a banca está cobrando, como por exemplo nessa questão do Instituto Fênix. No encerramento da notícia são indicadas orientações gerais relacionadas à prevenção da síndrome do olho seco. Conforme exposta no texto, a prevenção está associada à adoção de práticas como a pergunta está pedindo para que você identifique no encerramento da notícia quais práticas previnem a síndrome do olho seco. Quando a questão usa expressões como conforme o texto, de acordo com o texto, é possível concluir, está associado a, muitas vezes indica que é uma interferência. Passo 2. Encontre o trecho indicado. Agora que você já identificou o que a questão está pedindo, vá ao texto, mas não leia o texto por completo. Encontre o trecho em que a questão indicou. Ela lhe deu as coordenadas, aprenda a ler o mapa da questão. O princípio básico para a síndrome do olho seco é a prevenção. O docente destaca que o objetivo dos pacientes deve ser a busca por viver em saúde. Para que o tratamento não seja necessário, viver em saúde nesse caso significaria ter um ambiente com um balanço de umidade melhor, ter pausas para fazer a hidratação, alimentação de boa qualidade e um sono tranquilo e contínuo por pelo menos 8 horas. Bingo! Encontramos exatamente o que a questão está pedindo. Perfeito. Passo 3. Encontre a alternativa coesa. Agora você vai para as alternativas. Aqui entra um filtro muito importante
importante, você precisa eliminar as alternativas que exageram o que o texto diz, generalizam o texto, trazem opinião que não estão no texto e usam palavras absolutas. Normalmente aqui nessa parte sobram duas alternativas. Letra A, uso contínuo de medicamentos oftalmológicos e acompanhamento especializado. Letra B, realização de cirurgias preventivas em populações de risco elevado. Letra C, melhoria do ambiente, pausas para hidratação, alimentação adequada e sono regular. Letra D, restrições total do uso de telas eletrônicas em ambientes urbanos. E letra E, substituição do tratamento clínico por terapias alternativas naturais. A alternativa correta, letra C. Em questões de interpretação de texto, a alternativa correta é a que é mais fiel ao que o texto diz. Ela não inventa absolutamente nada. Senão a questão seria simplesmente anulada. Mas beleza, o erro está esclarecido, o método está perfeito, mas será que é somente isso que vai garantir um bom resultado na hora da prova? Sinto muito te informar, mas é óbvio que não. Se você não seguir as duas próximas dicas que eu vou te falar agora, nada disso do que a gente falou vai adiantar. E a primeira dica é resolver no mínimo 3 questões de interpretação de texto todos os dias. Mas faça do jeito certo. Quando for resolver, use o método de TAC: ideia, trecho e alternativa coesa. Esse tipo de análise e treino diário vai te deixar afiado para reconhecer os padrões que as bancas usam. Com o tempo você passa a bater o olho na questão e já saber onde é que está a resposta. E aqui vai a segunda dica: ler todos os dias. Ler todos os dias não vai te ajudar apenas em questões como questões de interpretação de texto, mas também em todas as outras questões que você precisa resolver, assim como na sua oratória, na sua comunicação diária e etc. Mas não precisa virar um monge da leitura e ler horas e horas. Você só precisa ler no máximo 1 hora por dia. Pode ser notícias, artigos, textos de opiniões, reportagens, livros, etc. O que você achar melhor. E enquanto você lê, sempre faça a pergunta: qual a ideia do texto? O que é que ele está transmitindo? E isso vai te ajudar a resolver questões de interpretação de texto em 30 segundos ou menos. Interpretação de texto em provas em gerais não é leitura aprofundada. O método é simples: ideia, trecho, resposta coesa. E se você quer acelerar mais ainda a sua preparação para concursos públicos, eu deixei aqui na descrição o nosso curso de básicas para concursos. Nesse curso você vai encontrar português, matemática, raciocínio lógico, direito básico, informática, além de uma mentoria para direcionar seus estudos e dicas extraordinárias para te ajudar na hora da prova. A ideia é simples: pare de estudar sem direção e comece a estudar do jeito correto. Se esse vídeo te ajudou e você ainda não deixou o like, deixa o like aqui, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que também está na preparação para concursos públicos. Nos vemos no próximo vídeo.